beleza? Meu nome é Gabriel Nogueira, sou fisioterapeuta e hoje a gente vai fazer um workshop super bacana sobre lombalgia, tá bom? Então essa é a parte teórica e depois a gente vai fazer uma parte prática, justamente mostrando alguns exercícios que o fisioterapeuta pode fazer para tratar lombalgia, tá? Então, lombalgia da anatomia ao tratamento. Uma anatomia básica da coluna, tá? Ela é dividida em três, o próximo slide vai explicar isso. E um dado bacana é que ela é responsável por 2/5 do peso corporal total. Então, só de você ter esse dado na sua mão, você já precisa ter uma atenção maior para esse agrupamento ósseo, tá? Então, ela se estende do crânio até a pelve. Como eu falei, ela é dividida em três, tá? Que são 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares. Ela também tem o sacro e o cóccix, tá? Alguns anatomistas dizem que o cóccix são 5 vértebras fundidas e alguns anatomistas, dizem que são 3 vértebras fundidas. E o cóccix também tem essa variação de anatomista para anatomista, tá bom? Mas com menos vértebras. Mais um pouquinho sobre a anatomia, então a gente vai falar sobre as curvaturas fisiológicas das colunas, tá? Então tem a lordose cervical, a cifose e a lordose lombar. Essa imagem aqui, ela vai mostrar as curvaturas perfeitamente, tá? Lembrando que aqui são curvaturas fisiológicas, tá bom? Então, curvatura lombar é essa curvatura aqui, tá? A curvatura torácica é essa curvatura aqui e a cervical é esta aqui, tá? Também tem a curvatura sacral, tá bom, gente? Mas a gente vai se ater a essa curvatura aqui, a curvatura lombar. As curvaturas não fisiológicas geralmente são exacerbações das curvaturas fisiológicas, tá? Então tem a hiperlordose cervical, podemos ver nessa imagem aqui o que seria uma hiperlordose cervical, tá? Então a gente percebe perfeitamente uma anteriorização de cabeça bem exacerbada e algumas mudanças no corpo também, tá? Então a gente percebe o abdômen um pouco mais protuso, os ombros também um pouco mais protuso. Então a postura da pessoa muda conforme a curvatura dela, tá? Então no caso de uma curvatura fisiológica vai ter uma postura mais ou menos dessa forma, enquanto uma pessoa com uma lordose cervical perfeita vai ter uma postura mais interessante, tá? A hipercifose ela é bastante parecida com a hiperlordose no que se diz respeito à postura da pessoa. Então a gente vai poder observar aqui que a hipercifose também tem um pouquinho de anteriorização de cabeça, tem um pouquinho de anteriorização de ombro. Não vai mostrar nessa imagem, mas ela acaba também tendo uma retificação da lombar, tá? E também tem uma protusão de abdômen e você percebe perfeitamente que a parte do peitoral também vai estar um pouco diferente quando se compara com uma pessoa com uma cifose, apenas uma cifose, tá? Então a gente percebe aqui também que provavelmente uma pessoa que costuma ficar com uma hipercifose como postura, ela vai ter também encurtamento na região do peitoral, ok? E outras curvaturas não fisiológicas é a hiperlordose, que é justamente uma exacerbação da lordose, que é a curvatura fisiológica, e você percebe que até o ângulo muda, tá bom? Então a pessoa vai ter um bumbum um pouco mais empinado, uma atenção principalmente para as mulheres, tá? Mulheres é muito mais comum ter uma hiperlordose justamente por querer ter um bumbum um pouco mais empinado. O que é que ocorre, tá? Você percebe que aqui, essa setinha aqui, ela vai mostrar justamente o peso da gravidade. A curvatura fisiológica da coluna, ela serve justamente para amortecer o peso que é dispensado durante toda a coluna. Então, quando você tem uma hiperlordose, aumenta a pressão no local. Se aumenta a pressão no local, o risco de uma hernia de disco, por exemplo, é bastante interessante, tá? Então a gente vê aqui também uma pessoa com uma lordose normal, você percebe que a estrutura da pessoa muda, tá? Então a gente percebe que o bumbum está um pouquinho mais empinado, tá? O abdômen mais uma vez está protuso, os ombros também mudam, tá? E a escoliose. A escoliose, ela é bem diferente das outras curvaturas fisiológicas, porque ela faz justamente uma curvatura em S, tá?
Então vocês podem estar observando aqui, ó, que é uma curvatura em S, tá? Então você percebe uma concavidade na região lombar, uma concavidade na região torácica e uma concavidade na região cervical, sendo que pode acontecer dos lados opostos, tá bom? Quais são os tipos de dores na coluna? Então, os tipos mais comuns são a cervicalgia, tá? Que é uma dor justamente na região cervical, a dor torácica, uma atenção especial à dor torácica, porque comparada com a cervicalgia e a lombalgia, ela pouco acontece, tá? Por que pouco acontece uma dor na região torácica? A região torácica, comparada à cervical e à região lombar, é uma região de pouca mobilidade. Então, por exemplo, dificilmente você vai ver no seu atendimento clínico que uma pessoa na coluna torácica apresenta uma hérnia de disco, tá? É mais comum a hérnia de disco na região cervical e na região lombar. E lombalgia é o tema de hoje, tá bom? Então, lombalgia é justamente uma dor na região da lombar que pode se estender até os membros inferiores, ok? Então, o que seria uma lombalgia? A lombalgia pode ser definida como uma dor na região lombar. Então, quando falamos lombalgia, dor na lombar, eu sinto uma dor na lombar que desce até os membros inferiores, estamos falando da mesma coisa, tá? Sendo que lombalgia, a parte gia do nome quer dizer uma inflamação, tá? Então, é uma inflamação na região lombar. Ela tem como principal característica a dor, tá? Então, pode ser aguda ou crônica. É interessante a gente ver se aguda ou crônica, porque alguns estudiosos dizem que aguda é apenas com 48 horas, tá? Então, a pessoa sente dor, 48 horas depois tem uma dor, ela é aguda, passou de 48 horas, ela começa a ser crônica. Porém, tem alguns anatomistas que dizem que dura de 2 a 3 dias. Então, vai caber da sua avaliação no momento, tá? A sua conversa com o paciente para você poder definir se é aguda ou crônica. A crônica pode durar de dias, semanas e até mesmo anos, tá? E havendo inúmeros fatores associados. Então, uns dados bem bacanas aqui, segundo o Leopoldo 2016, é que 80% da população mundial sofre ou sofrerá de dores na coluna, sendo que desses 80%, 60% é lombalgia, tá? Então, 20% cervicalgia ou dor na região torácica. Então, imagine que de 80% da população que vai buscar a fisioterapia por causa de dores na região da coluna, 60% vai procurar você para tratar lombalgia. Então, realmente é uma patologia que o fisioterapeuta vai estar o tempo todo tratando, ok? Então, a lombalgia está associada a fatores encontrados em populações economicamente ativas, ou seja, populações que geralmente trabalham, são jovens, tá? E não associada à condição financeira. Então, rico, pobre, qualquer pessoa pode sofrer desse mal, tá? E com estimativa de 1 a cada 4 brasileiros sofrendo desse mal. Então, imagine que de 1 a 4 pessoas, tá? Vai estar procurando você por estar sofrendo de lombar, dor na lombar, ok? Um dado bem interessante é que Mesiani, ele vai falar que são populações economicamente ativas, e já Furtado vai falar sobre idosos. O que é que eu passo para vocês em relação a isso? Os dois estudos eu posso falar que estão certos, porque na prática clínica vocês vão atender tanto jovens quanto idosos que estão sofrendo com dores na região lombar, tá? Então, Furtado ele ainda diz que geralmente mulheres, então homens e mulheres, geralmente as mulheres vão sofrer mais de dor na lombar do que homens, tá? Má postura, esse termo má postura aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre daqui a pouco, tá? Então, má alimentação, que também está associada a desnutrição e sobrepeso, idosos, como eu já falei, e cefaleias periodicamente. Quando ele diz cefaleias periodicamente, Furtado quer dizer que uma pessoa com cefaleia, ele vai estar sentindo muita dor, então ele vai estar com estresse corporal muito grande. Quando ele está sentindo um estresse corporal muito grande, ele tende a ter diversas contraturas musculares. Se você tem uma lombar que já tem algum probleminha e tem uma contratura muscular muito grande, tende a sofrer com dor na região lombar, segundo Furtado, tá?
Então, as causas, segundo a revista Minha Vida, é uma revista bastante conceituada na área de saúde e é uma revista com dado bastante atual, tá? Então, ela diz que frequentemente o problema é postural, isto é, causado por uma má posição para sentar, se deitar, se abaixar no chão ou carregar algum objeto pesado. Outras vezes, a lombalgia pode ser causada por inflamação, infecção, escorregamento de vértebra. A gente também vai falar sobre escorregamento de vértebra daqui a pouco. A artrose, que é o processo degenerativo de uma articulação, hérnia de disco e até problemas emocionais. Então, por que eu falei que a gente ia falar sobre má postura e escorregamento de vértebras? Porque a mesma revista que afirma isso tudo, ela diz que não existe evidências que comprovem suas causas. Por quê? O que é que ocorre? Alguns estudos bastante conceituados, inclusive estudos recentes, eles dizem que a má postura é um fator para gerar patologia lombalgia. Porém, outros estudos também conceituados, eles vão dizer que má postura não está associada a cervicalgia, dor em ombro e dor na região lombar. Então, o que é que eu quero que vocês absorvam desses dados que eu acabei de falar para vocês? Vocês não devem levar a má postura como se fosse verdade absoluta, mas vocês também não podem simplesmente fingir que não existe esse problema no seu paciente. Então, mais uma vez, vai caber da sua avaliação para você determinar se a má postura daquele paciente pode ou não estar causando dor na região lombar. E escorregamento de vértebra vai partir do mesmo princípio. Alguns estudos, principalmente estudos de osteopatia, estão afirmando que não existe escorregamento de vértebra. Porém, outros estudos, também conceituados, estão dizendo que possa ser que exista. Então, o que é que ocorre? Mais uma vez, assim como a postura, vai caber da sua avaliação, do seu toque terapêutico, para você definir se aquele paciente tem uma vértebra escorregada ou não, tá? No que se diz respeito à prevenção, não permanecer na mesma postura por muito tempo, isso se dá por pessoas que principalmente trabalham o tempo todo na mesma postura, tá? Então, alguém que trabalha sentado muito tempo tende a sofrer com alguma patologia e essa patologia pode ser uma lombalgia. Então, você que trabalha sentado muito tempo, você fisioterapeuta de pessoa que trabalha sentado por muito tempo, deve ensinar o seu paciente algumas estratégias para que ele não fique na mesma postura por muito tempo, tá? Então, sobrecarga de peso, quando se diz sobrecarga de peso, estamos falando sobre sobrecarga de peso de você pegar muito peso ou você está acima do peso, tá? Já que a gente já viu nos slides anteriores que o sobrepeso também é um fator para lombalgia, ok? Então, cuidados ao levantar e deitar, principalmente ao levantar, tá, gente? Então, é interessante que vocês ensinem para seus pacientes a forma correta de sentar, a forma correta de deitar e a forma correta de levantar, principalmente de levantar após um sono, tá? Que é quando as suas células, os seus músculos estão bem preguiçosos, então o risco de lesão naquele momento é bem grande, tá? Então, fortalecer a musculatura que protege a região, a gente vai falar agora sobre essas musculaturas e o principal, converse com o seu fisioterapeuta ou você, fisioterapeuta, converse com o seu paciente em relação a isso, ok? Então, quais seriam as musculaturas que protegem a região lombar? Então, eu separei essas musculaturas aqui e a galera do Pilates aí vai entender bastante o que eu estou falando agora quando eu falar de musculatura do Powerhouse. A galera da academia, a galera do CrossFit vai entender quando eu estiver falando sobre musculatura do core. Então, Powerhouse e core são diferentes? Eu posso afirmar para vocês que não, tá? Claro que pode acontecer no agrupamento muscular do Powerhouse entrar alguma musculatura que no core não entre ou vice-versa, mas é basicamente a mesma musculatura e o mesmo fundamento. Por quê? Quando ele diz Powerhouse, Joseph Pilates diz Powerhouse, ele quis dizer casa de força. É justamente porque ele acreditava há muitos anos atrás, tá, gente? Que essa musculatura, a musculatura que envolve o abdômen, envolve a parte da lombar, ela justamente sustenta o corpo, tá? E a musculatura do core, ela geralmente é fortalecida no CrossFit, na academia, justamente por isso.
Quais são essas musculaturas, Gabriel? Então vamos lá. Abdominal, tá? Então o abdômen ele está diretamente associado à dor na região lombar, caso ele tenha alguma disfunção, tá? Os multífidos, ou seja, os multífidos é uma musculatura bastante complexa, tá? É uma musculatura profunda e uma musculatura pequena. Aí você imagina, poxa, será que pode trazer algum problema? Vamos para a anatomia dos multífidos. Vejam que eles vão se inserir, ó, nas vértebras da região lombar. Se eles se inserem nas vértebras da região lombar, você vai concordar comigo que se essa musculatura aqui, ó, ela está encurtada, você acredita que ela vai puxar a lombar para o movimento da fibra? E quando ela puxa o movimento da fibra, ela pode estar causando alguma lesão, tanto desse lado quanto desse, tá? Ou se ela está muito encurtada, ela também vai puxar as musculaturas acima, também para baixo. Então, os multífidos são um agrupamento muscular extremamente complexo, mas que o fisioterapeuta ele precisa ter uma atenção extraordinária, tá? Principalmente no que diz respeito à dor na região lombar. E musculatura do assoalho pélvico. Essa musculatura do assoalho pélvico, algumas pessoas acreditam que é apenas um tecido, apenas um músculo. Porém, é um agrupamento muscular bastante complexo e que, infelizmente, não é tão falado na graduação de fisioterapia como é falado em outras musculaturas, tá? Então, eu sugiro vocês que deem uma revisada sobre musculatura do assoalho pélvico, tá? Porque, independente de você for tratar lombar ou não, é muito comum mulheres grávidas, pós-parto, idoso e idosas buscarem você por estar com incontinência fecal, incontinência urinária, incontinência urinária, perdão, e é justamente por algum problema associado à musculatura do assoalho pélvico. Então, é interessante vocês estudarem sobre o agrupamento muscular do assoalho pélvico, porque é um agrupamento muscular bastante importante. Agora vamos falar sobre nervo ciático ou dor em nervo ciático, tá? Então, o que seria a dor ciática? Vamos falar sobre a sintomologia, as causas, os tratamentos e por que dor, tá? Então, primeiro a gente vai aprender um pouquinho sobre a anatomia básica do nervo ciático, tá? Então, o nervo ciático o nervo isquiático é o principal nervo dos membros inferiores. Ele controla as articulações do quadril, joelho e tornozelo, e também os músculos posteriores da coxa e os músculos da perna. Além disso, tem a função de conduzir sensações às pernas. Então, esse nervo aqui, ele tem mais ou menos a espessura de um dedo, tá? E ele é bastante complexo e bastante importante para o corpo todo. Então, imagine que esse nervo aqui, ele leva tantas sensações para os membros inferiores, ele leva tantas conduções elétricas para movimento em bastantes musculaturas nos membros inferiores. Então, realmente, nos membros inferiores, você precisa ter um cuidado, uma observação maior sobre o nervo ciático. Então, por que dói, tá? Ele passa pela região lombar, tá, gente? E uma pessoa com hérnia de disco, por exemplo, com uma protusão discal, pode pinçar o nervo ciático. Se ele leva conduções dolorosas da perna, ele também vai levar conduções dolorosas a partir da protusão discal, tá? Então, uma pessoa com hérnia de disco pode ter dor em nervo ciático, tá? Então, essa dor de nervo ciático, ela é bem característica quando o seu paciente chega no seu atendimento e fala: poxa, eu estou sentindo uma dor na região da coluna, da lombar, e ela vai descendo até a parte da bunda e vai até a parte do joelho. É justamente isso. É uma pinçação do nervo ciático, tá? Então, você vai ver que esse paciente com dor na região lombar, que passa pelo glúteo, tá? Vai até a parte da fossa poplítea. É justamente uma dor bastante característica e bastante comum de nervo ciático, tá? Outro dado bastante interessante é o ciático correlacionado com o músculo piriforme, tá? Então, aqui a gente pode ver o músculo piriforme, também é um músculo pequeno, também é um músculo profundo, mas que temos que ter um cuidado muito interessante com o músculo piriforme. Por quê? Existem 4 variações anatômicas considerando o piriforme e o nervo ciático. Quais são elas, tá? Então a gente pode ver na primeira imagem, a variação anatômica é tipo 1. É quando o nervo ciático ele vai passar
por baixo do piriforme, tá? A variação tipo 2, ele vai se bifurcar no nervo ciático, ou no piriforme, perdão, e o nervo ciático vai passar uma parte por baixo, outra parte por dentro, ele vai se juntar novamente para se bifurcar quando chegar na fossa polpítea, tá? A variação anatômica tipo 3, ele vai de novo se bifurcar, então vai passar uma parte por cima, outra parte por baixo, e ele vai justamente se unir novamente até se bifurcar na fossa polpítea. E a variação mais complexa, que é a variação tipo 4, porque o nervo ciático ele vai passar totalmente por dentro do músculo piriforme. Então, uma pessoa que já entende sobre biomecânica, ele vai entender que não é uma coisa interessante para a anatomia que um nervo passe totalmente por dentro de um músculo, principalmente no que se diz respeito a um nervo com um calibre muito grande e um músculo bastante pequeno. Mas por quê? Imagine que esse músculo aqui está encurtado. Se ele está encurtado, você concorda comigo que ele está tendo uma pinçação do nervo ciático, tá? E a gente pode ver essa patologia, isso acontecer na variação 4 e na variação 2. Então, o 4 é claro que é um caso clínico pior, mas acontece na 2 também. Agora imagine que você começou a fazer atividade física e de repente você começou a sentir dor nessa região. Quando vai fazer a avaliação, é porque você fortaleceu muito o piriforme, tá? Então ele ficou uma musculatura muito grande, um ventre muscular muito grande, e ele acabou também ou espaçando mais ainda a bifurcação do nervo ciático, tá? Ou ele acabou comprimindo ou comprime no momento que ele se contrai o nervo ciático. Então, mais uma vez, vocês precisam ter uma destreza um pouco maior para poder avaliar essa situação, tá? Não tem como você saber, pegando no paciente, se tem bifurcação ou não, mas você consegue saber se o piriforme está forte, se ele está encurtado, se ele precisa ser alongado. Geralmente, o piriforme está encurtado, tá? Então, vou mostrar na parte prática alguns alongamentos de piriforme. Mas temos um exemplo aqui. Esse alongamento ele é bastante comum para alongamento de piriforme, tá? Claro que ele também vai alongar outras estruturas, mas ele é bastante comum e bastante utilizado para alongamento de piriforme, tá? Quais seriam os tratamentos para dores na região lombar? Então, o tratamento cirúrgico, essa cirurgia aqui é uma redução de escoliose, tá, gente? Mas existem outras cirurgias, ok? E o tratamento não cirúrgico. O que é que ocorre? O tratamento cirúrgico, graças a Deus, ele já está caindo muito por terra, tá? Por que eu estou falando isso? Suponhamos que de 100% das pessoas que fizeram cirurgia para, por exemplo, corrigir uma hérnia de disco, 90% dessas pessoas não precisavam fazer cirurgia, tá? Então é um dado bastante importante, tá? Você, fisioterapeuta, não pode esquecer isso. É através desses dados que você vai conseguir trazer o seu paciente para tratar a lombalgia, principalmente o paciente que acredita que vai resolver o problema dele com uma cirurgia. A galera que já está no estágio, a galera formada, vai entender bastante o que eu vou falar agora. Vocês já perceberam que existe inúmeras pessoas que já fez a cirurgia de redução de hérnia de disco, por exemplo, mas mesmo assim continuam na fisioterapia? Então você concorda comigo que essa pessoa não teve o problema resolvido? Então, é justamente o que ocorre. Quando você vai fazer a anamnese do seu paciente, ele vai falar para você o quê? Estou sentindo dor na região lombar. Então, a queixa principal dele é essa. A queixa principal dele não é porque ele está com hérnia de disco, por exemplo, tá? A hérnia de disco pode causar aquela dor, pode estar causando aquela dor. Mas ele não procurou você porque ele quer se curar da hérnia de disco, tá? Ele procurou você, ou procurou primeiro o médico indicou você, justamente porque ele queria se livrar da dor. E é justamente o tratamento não cirúrgico, o tratamento conservador, que vai trazer isso para o paciente, tá? Porque o tratamento conservador não é invasivo, ou seja, não corre risco de lesionar outras partes do corpo, tá? As musculaturas adjacentes, as inervações adjacentes. Então, o tratamento não cirúrgico, ele não corre esse risco.
Logo, é muito mais prático você tratar o paciente com o tratamento conservador, justamente porque você vai dar alta mais rápido ao seu paciente, você vai livrar ele do problema que ele lhe procurou, tá? E você não vai fazer com que ele passe por um procedimento invasivo em uma área extremamente delicada, tá? Existem os tratamentos não invasivos, os tratamentos convencionais. Quais são eles, tá? Então, os mais utilizados são o método Pilates. Então, a galera que faz o método Pilates vai ver que no seu ambiente clínico vai ter muitas pessoas que estão com dor na região lombar e procura justamente o Pilates para resolver esse problema, tá? Uma observação bem interessante é que, por exemplo, eu, fisioterapeuta, não trabalho com Pilates e quero indicar o Pilates para tratamento de dor na região lombar, sugiro que você indique um fisioterapeuta, tá? O Pilates ele pode ser ministrado por educadores físicos e por professores de dança. Por que eu estou falando que você precisa buscar um outro fisioterapeuta? É porque ele é o único profissional que está habilitado a tratar alguma disfunção, tá, gente? Então, o Pilates na educação física, por exemplo, ele está voltado à pessoa que quer ter um corpo mais bonito, quer ter uma pegada mais fitness, tá? E o Pilates convencional, o Pilates clínico, é com fisioterapeuta. Inclusive, na minha prática de atendimento, chega um paciente com dor na região lombar, passa a ser tratado com Pilates. A partir do momento que eu já faço uma avaliação, ele não está mais com dor na região lombar, eu dou alta ao paciente. Isso mesmo, eu dou alta ao paciente. Se ele quiser continuar com o Pilates, aí eu já indico ele para um educador físico, tá? Porque o meu Pilates é Pilates clínico, ok? Outra modalidade bastante conhecida e bastante utilizada é o RPG, tá? O que seria o RPG? É justamente reeducação postural global. O RPG, ele vai tratar cadeias musculares específicas, tá? Então, cadeia posterior, cadeia cruzada, cadeia anterior, com posturas específicas. Aqui são posturas do RPG, tá? E a partir de uma avaliação minuciosa que o RPG tem, inclusive destacar que o RPG é uma das modalidades que o fisioterapeuta pode fazer que, na minha prática, eu vi que tem uma avaliação mais bem feita, tá? Então, a partir de uma avaliação minuciosa, ele vai detectar ali se tem alguma contratura muscular, se tem algum encurtamento, se aquela musculatura precisa ser alongada, fortalecida. A partir daí, ele vai utilizar posturas específicas para tratar o paciente. E a cinesioterapia, que é justamente os exercícios que a gente aprende e vê na faculdade durante 4, 5 anos, tá? A cinesioterapia, ela pode estar ou não associada ao Pilates ou ao RPG. O que é que eu faço? Não existe um fisioterapeuta que trabalha com RPG e não utiliza a cinesioterapia, tá? Porque você se forma na faculdade, você se forma um fisioterapeuta, você não se forma um professor de Pilates, tá? O curso de Pilates, o curso de RPG vai vir para agregar o seu conhecimento. Então, no ambiente de um estúdio de Pilates, por exemplo, você vai estar utilizando o conceito do Pilates, mas você também vai estar utilizando o conceito da cinesioterapia, do RPG, tá? Do RTM, dos recursos terapêuticos manuais, justamente para você dar o melhor que você tem para o seu paciente, para que você consiga dar alta a ele o mais rápido possível, trate o paciente da forma correta, tá? E da melhor forma possível. Então, todas essas técnicas veio para agregar o seu conhecimento para você tratar o paciente, tá? Então a gente vai agora para a parte prática, vou mostrar alguns exercícios para vocês, ok? Valeu! Então, galera, a gente agora está na parte prática do nosso workshop, tá? Como eu tinha falado para vocês antes, a gente vai falar agora sobre alongamento, principalmente do nervo ciático, ok? E algumas condutas para melhorar a dor do paciente assim que ele chega na sua clínica, tá? Então, primeiro você precisa fazer uma avaliação, tá? Ela consiste em anamnese, ok?
o olhar clínico. O que seria o olhar clínico, tá? É justamente o momento que você vai colocar o seu paciente na sua frente e você vai avaliar toda a estrutura corporal dele, tá? Então você avalia a parte anterior, a parte posterior e o perfil do paciente, tá? Sendo estático ou em movimento, ok? E depois você vai para o toque no paciente, tá? Então o toque terapêutico é importante nesse momento. É o momento que você vai tocar no paciente, tá? Você viu que o paciente tem algum problema, alguma musculatura ali que você viu que não estava legal, é aquele momento que você vai tocar no paciente, ok? E depois traçar tratamento, tá? Então você traçou todo o tratamento que você vai fazer com o paciente. Isso não precisa ser na frente do paciente, tá, gente? Pode ser até quando você chegar em casa. Por que eu tô falando isso? Pode acontecer de você conhecer a estrutura anatômica, você na hora que você olhou para o paciente, tocou no paciente, você viu que tem algum probleminha ali, mas na hora você não se lembra, tá? Então você anotou aquilo, chegou em casa, deu uma revisada, viu o que era, traça o melhor tratamento para o paciente, tá? Então traçou o melhor tratamento, depois alta. Por que eu estou falando isso? Porque acontece muitas vezes da pessoa querer fazer a avaliação e o tratamento junto e o tratamento não ser tão interessante, tá? O que é que não pode acontecer? É o paciente chegar na sua clínica, por exemplo, com dor na região lombar, e ele sair da mesma forma que ele entrou. Então, não deixem isso acontecer de forma alguma, tá? Então, essas técnicas são justamente para você fazer com que ele saia se sentindo um pouco melhor, tá? Então, são técnicas que talvez não tratem o paciente propriamente dito, mas melhore a dor do paciente para que ele consiga, ou você consiga manipular o paciente, ou você consiga fazer com que ele tenha um final de semana melhor, por exemplo, e na segunda-feira começar o tratamento. Isso precisa ficar bem claro com o paciente, tá? Para ele achar que você não fez essas manobrinhas aqui, fez ele ficar com a escala de dor EVA, por exemplo, a escala 0, e ele sair daqui achando que foi tratado, tá? Então, deixe isso bem claro para o seu paciente. Olha, hoje eu estou fazendo algumas manobras aqui para reduzir essa dor, melhorar essa dor, esse desconforto, mas a gente vai começar o tratamento mesmo no próximo atendimento, ok? Então vamos lá. Então, galera, a gente vai fazer agora alongamento do músculo piriforme, tá? Esse alongamento ele pode ser ativo, passivo ou ativo assistido. Porque eu prefiro que ele faça o movimento ativo? Porque a fisioterapia em si é movimento, tá? Então eu faço de tudo para o paciente fazer o tratamento sozinho. Até para quando ele chegar em casa, ele poder fazer também, tá? Então eu faço de tudo para ser ativo. Se for um paciente que realmente precise fazer um alongamento passivo, aí eu faço, tá? Mesmo assim eu faço de tudo para ele tentar me ajudar, ok? Então acaba sendo um ativo assistido mais do que um passivo propriamente dito, tá? Esse alongamento aqui, alongamento do músculo piriforme, ok? Então como seria? Ele vai fletir os dois membros inferiores, tá? Vai colocar um membro inferior acima do outro. Esse membro aqui, vamos supor que foi o membro que o piriforme você viu encurtado, tá? Então primeiro você faz no membro que o paciente está acusando, ok? Colocou o paciente nessa postura, você vai pedir para ele colocar as duas mãos entre as pernas, tá? Colocou a mão entre as pernas, puxa, ok? Quando puxar, ele vai sentir alongar essa cadeia posterior, tá? Junto com o piriforme. Há quanto tempo, Gabriel? Então, não existe um tempo específico, tá? Você vai sentir o que o seu paciente está passando no momento, tá? Então você fez a avaliação, esse paciente aqui, ele tem uma flexibilidade muito boa, tá? Então ele pode segurar mais um pouquinho esse alongamento. Mas aí é quanto tempo? Poxa, você está vendo que ele está fazendo um rosto com muita dor e tal, não precisa ficar 30 segundos, 45 segundos, tá? Então, terminou um lado. É interessante que mesmo que ele não sinta dor do outro lado, ele faça do outro lado também, tá, gente? Então, a mesma coisa. Fez essa postura, espera um pouquinho, olha para o paciente, tá? Às vezes você pode pedir um feedback para o paciente, poxa, e aí, como é que tá? Tá doendo? Como é que tá a estrutura, tá? Porque se ele fizer esse movimento, poxa, velho, tá doendo demais, eu não tô conseguindo fazer, você tem que mudar a sua conduta, tá? Por quê? Em vez de você tratar o paciente, você vai acabar machucando ele, tá? O outro alongamento é outro alongamento ativo, mas é um alongamento mais simples, tá? Então, outro alongamento muito simples
alongamento do piriforme, é justamente isso que a gente vai mostrar agora, tá? Eu não falei para vocês sobre a melhor forma de você levantar, então, nosso paciente já aprendeu e ele vai mostrar agora a melhor forma de levantar, tá? Então você fica em decúbito lateral, coloca as pernas para fora da maca, tá? Auxilia com o braço, auxilia com o outro, levantou. Essa forma é a melhor forma para não machucar a região da coluna, tá? Coloca os pés em cima da maca. Pronto. O que é que acontece aqui? Ele vai dobrar o membro, tá? Lembre-se que o primeiro membro dobrado é o membro que ele está assistindo a patologia, tá? Coloca o membro cruzado, tá? E puxa a perna, tá bom? Puxou, ele vai alongar de novo a cadeia posterior junto com o piriforme, tá? Esse é o alongamento mais simples, um alongamento mais leve que o outro. Então, ele não conseguiu fazer esse alongamento, parte para esse, tá? Se ele não conseguir fazer esse, você pode fazer de forma ativa assistida, tá bom? Mas geralmente não precisa. Terminou um lado, é necessário que se faça o outro lado também, tá? Então, mesmo movimento, sempre tem um feedback do paciente. Como é que tá? Tá tudo bem? Tá? Ele vai respondendo isso para você e também você olhando o paciente, tá? Porque às vezes o paciente é aquele paciente que fala, não, tá tudo bem e tal, tá tudo tranquilo, mas você tá vendo a expressão de dor muito grande. Não é interessante nesses alongamentos para tratamento, principalmente no que se diz respeito à estrutura do piriforme que a gente disse na aula teórica, tá bom? Valeu, meu queridão. Então, galera, agora a gente vai falar sobre condutas para reduzir dor na região lombar, tá? Isso aqui é justamente o que eu falei para vocês. O paciente chegou, você fez toda aquela avaliação, estudou o caso do paciente, viu tudo que poderia ser feito, tá? Vai traçar os tratamentos ainda, mas você não pode fazer com que ele saia da mesma forma que ele entrou, tá? Você vai chegar e colocar um TENS na região da coluna? Não, tá, gente? Deixa o TENS para o último caso. Você vai utilizar recurso terapêutico manual, tá? O fisioterapeuta, ele sai da faculdade praticamente especialista em toque com o paciente, tá? E é justamente isso que você vai fazer, tá bom? Então, você olhou o paciente, viu que ele estava precisando de uma mobilização na região, na região lombar, tá? E é isso que a gente vai fazer agora. O que é que acontece? Geralmente, a dor na região lombar, ela tá entre L5 e L4. Como é que eu vou descobrir isso aqui, Gabriel? Anatomia palpatória, tá? O jeito mais simples de ser feito isso é você achar crista ilíaca superior, tá? Achei crista ilíaca superior e o polegar na região da lombar, tá? Você vai cair geralmente entre a L5 e a L4, tá, gente? Então aqui eu percebo perfeitamente. O que é que ocorre? Eu coloco a mão no processo espinhoso, tá? No caso aqui de L5 e pergunto, olha, é realmente aqui que você está sentindo a dor? Aí vai ter um feedback, tá? Geralmente vai ser ou em L5 ou em L4, tá? Então ele vai falar, poxa, nem não, é mais para baixo. Acha de novo o outro processo espinhoso, tá? Então, achei o processo espinhoso aqui. O que é que eu faço? Tá? Primeiro você rebate a maioria dos tecidos que estão nessa região, tá? Então, com a sua mão, com a lateral da sua mão, você vai achar o processo espinhoso, tá, gente? Então, nesse caso aqui, encontrei o processo espinhoso. Isso aqui você pode fazer em 3 fases, tá? Qual seria? A primeira, esse movimento aqui, bem levinho, tá? Você vai fazer este movimento, tá, gente? Então, você vai colocar essa mão para apoiar e para você também descansar os membros, tá? Então, rebateu, já tinha encontrado, tá? Então, encontrou, pode fazer esse movimento de forma bem levinha, tá? No processo espinhoso da vértebra, tá, gente? Então, fez esse movimento, tá? Bota o peso do corpo para você descansar, não utilizar os braços o tempo todo, tá? Abre os pés, as pernas para ter uma base para fazer o movimento, tá? E faz esse movimento, tá? Você simplesmente faz. Okay? Você vai começar a sentir que você vai conseguir ganhar uma mobilidade maior nessa área, tá bom? Esse aqui é o mais leve. Outro é você fazer de uma forma mais profunda, tá? Então você está colocando muito mais força, tá? Isso aí se o paciente aguentar, tá, gente? Você está aqui fazendo e pergunta, e aí? Tá melhor? Tá piorando? Tá melhorando? Tá? Você sempre tem que pedir o feedback ao seu paciente, principalmente nessa postura que você não tá vendo o rosto dele, tá? Então você tem que estar o tempo todo perguntando a ele.
outra forma de fazer isso aqui, só que uma forma mais profunda ainda, é justamente você colocar mais força. Então eu coloquei mais força no paciente com o meu corpo, coloquei o máximo de profundidade, cheguei lá embaixo, mobilizo um pouquinho, tá? Então esse movimento aqui, ó, vocês precisam fazer, mas é um movimento um pouco mais brusco e pedir o feedback do seu paciente. Tá melhorando, tá piorando, tá? Porque se ele falar, nunca aconteceu comigo, mas por exemplo, ele falar, olha, piorou aqui, você para essa técnica e imediatamente começa a outra, ok? Então galera, agora a gente vai fazer outra mobilização, tá? Uma mobilização até mais eficiente do que a mobilização que a gente mostrou anteriormente. Por que mais eficiente? Mas é interessante você primeiro aprender a outra, para depois você começar a fazer essa aqui. Essa aqui é um pouco mais complexa, existe um pouco mais de movimento, tá? E um pouco mais de destreza na sua mão, principalmente para você conseguir pegar na região lombar do paciente, conseguir enxergar aqui com sua mão mesmo, onde seria, onde você iria pegar, tá? Essa mobilização, junto com a outra também, pode ser feita na região torácica, tá, gente? Agora a outra é mais efetiva na região torácica do que essa. Mas essa é muito mais efetiva na região lombar do que a outra, tá? Então, como seria? Paciente sentado, tá? Você vai pedir para o paciente cruzar os braços nessa posição, tá? Quando ele cruzar os braços nessa posição, você vai colocar o seu braço entre os dois braços, tá? Coloquei aqui, aumentei o grau de amplitude porque o fisioterapeuta vai fazer esse movimento, tá, gente? Então, perceba que eu peguei, ok? Vai fazer esse movimento, tá? Segurou, colocou a mão na região lombar, tá? Então, eu consegui encontrar os processos espinhosos da vértebra, ok? Encontrei, gira, tá? Gira. Então, olha o movimento que o fisioterapeuta faz. E aqui você vai pedir também o feedback do paciente, ok? Esse movimento com a mão aqui, você vai encontrar e jogar para cima, tá, gente? Então, encontrei, joguei para cima, segurei a vértebra para depois movimentar, ok? É interessante você fazer esse movimento agora com uma avaliação simples, tá? Como seria? Gira para um lado, ok? Gira para o outro, ok? Quando você sentir que, por exemplo, quando ele girar para esse lado, vai ser amplitude de movimento menor, você vai fazer movimento para esse lado, tá? Se for para o lado oposto, você vai fazer para o lado oposto, tá? Então, sempre faz a avaliação para ver como é que tá o grau de movimento dele, ok? Então, galera, muito obrigado por ter assistido o nosso workshop, tá? Tem o meu contato aqui, o meu Instagram, o meu contato profissional. Podem estar entrando em contato comigo para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Então, um abraço, fica com Deus.